Ele disse aquilo com a naturalidade de quem comenta o clima, como se não estivesse rasgando algo dentro de mim. Foi um presente, pai. Você está tentando me explorar financeiramente. Eu fiquei parado, segurando a xícara de café com as duas mãos, porque se eu não segurasse com firmeza, talvez ela caísse. Não respondi. Não levantei a voz. Não bati na mesa. Só fiquei ali, tentando entender como meu filho, o mesmo menino que um dia chorou quando perdeu um brinquedo no supermercado e pediu desculpas por ter gritado comigo, agora me olhava como se eu fosse um cobrador de dívidas qualquer. Ele achava que eu estava exagerando. Achava que aquilo era apenas uma conversa, uma discordância comum entre adultos. Mas não era. Era a primeira vez que eu via meu filho como um estranho. Um homem que distorcia a própria memória para não encarar a responsabilidade. Alguém que transformava a verdade em conveniência. Eu me lembrei do momento exato em que ele pediu o dinheiro, meses antes, com a voz tremendo enquanto dizia que precisava daqueles $150 mil para não perder a casa, para não ver a família dele desmoronar, para não admitir que tinha feito escolhas ruins demais. Eu estava lá. Eu ouvi tudo. Ele colocou as mãos no rosto, respirou fundo, me chamou de pai, num tom que há anos não usava, e me prometeu que me pagaria até o último centavo. Disse que devolveria antes do prazo, que me mandaria atualizações semanais, que aquilo significava o mundo para ele. Um empréstimo. Claro, um empréstimo. Era essa palavra que usávamos sem hesitação. Agora, meses depois, ele nem piscava enquanto dizia que eu tinha dado aquele dinheiro. Presente. Repetiu com a boca relaxada, como se eu tivesse sido generoso demais e estivesse tentando retirar a minha generosidade do mundo. E ainda teve coragem de completar. Isso não é certo, pai. Você não pode usar dinheiro para controlar as pessoas. Eu respirei fundo e senti um peso subir do estômago até os ombros. O tipo de peso que nasce quando algo se quebra sem voltar ao lugar. Não discuti. Não expliquei. Não trouxe provas. Só o observei continuar, agora caminhando pelo apartamento como se estivesse me dando uma lição moral. Ele falava sobre autonomia, sobre liberdade, sobre como eu tinha sido duro demais com ele na infância, como agora ele finalmente estava tentando viver do próprio jeito. Tudo isso para justificar que não me devolveria o que me pertence. A nora dele entrou na sala nesse momento. Não olhou para mim. Só se posicionou atrás dele como testemunha silenciosa. Aquilo me feria mais do que deveria. Não porque eu esperasse apoio dela, mas porque eu entendi imediatamente o que estava acontecendo. Ela sabia. Ela estava de acordo. Talvez tivesse sido ideia dela. Talvez ambos tivessem reconstruído a narrativa tantas vezes que passaram a acreditar nela. Uma mentira repetida com convicção vira memória. Minha garganta secou quando ele disse: "Eu não vou te pagar nada. E se você insistir, vai estar destruindo nossa relação." Nossa relação. Aquilo soou quase engraçado. Como se ela ainda existisse. Como se eu fosse o agressor. Como se eu estivesse apontando uma arma para ele e não mostrando um contrato que ele mesmo pediu para escrever, assinar e datar. Eu me lembrei de tudo com uma nitidez dolorosa. O aperto de mão dele, a gratidão, o sorriso meio culpado quando confiou em mim. E depois, semanas mais tarde, o silêncio. As desculpas vagas, a mudança de comportamento, os jantares cancelados, as mensagens curtas, até chegar ali, naquele dia, na sala dele, com ele dizendo que não devia nada a mim. Naquele instante, algo dentro de mim ficou silencioso. E quando algo fica silencioso em um homem da minha idade, não é vazio, é decisão. Eu não briguei, não discuti, não demonstrei raiva. Só disse: "Entendi." E ele sorriu, achando que tinha resolvido tudo, achando que tinha vencido. Ele não percebeu o que tinha feito, não percebeu que palavras ditas com descaso às vezes valem mais do que dívidas. Ele não imaginou que aquela frase foi um presente.
Seria o fio que puxaria todo o resto. Eu saí da casa dele devagar, descendo as escadas como quem carrega uma mala pesada demais, mesmo estando com as mãos livres. Cada degrau parecia recontar os anos que eu dediquei àquele menino. Cada passo trazia um eco de algum dia em que eu estive lá por ele. O ar lá fora estava frio, mas o choque não vinha da temperatura. Vinha do entendimento. Porque ali, naquela conversa, meu filho me mostrou exatamente quem ele queria ser. E eu, naquele mesmo minuto, comecei a entender quem eu precisaria ser daqui para frente. O que ele não sabia, e talvez ainda não saiba, é que quando um pai chega ao ponto de ser tratado como um obstáculo, como alguém que deve ficar calado, como alguém que pode ser manipulado ao bel prazer, esse pai para de proteger. E quando um pai para de proteger, o mundo começa a mostrar a realidade nua e crua. A conversa terminou com ele sorrindo, mas a história estava apenas começando. Eu desci do prédio dele sabendo que aquele seria o primeiro passo de uma caminhada longa. Uma que ele jamais imaginou que eu teria coragem de fazer. Mas eu teria. Porque não era mais sobre dinheiro. Era sobre dignidade. E sobre a verdade que eu ainda tinha guardada, intacta, esperando por mim. Eu lembro exatamente da tarde em que meu filho sentou diante de mim, com os ombros caídos e as mãos inquietas, como quando era garoto e tinha quebrado alguma coisa em casa. Ele tentou disfarçar a preocupação, mas seus olhos denunciavam tudo, porque os olhos sempre carregam a verdade antes que a boca tenha coragem de pronunciá-la. Ele respirou fundo umas 3 vezes, levantou a cabeça e finalmente disse quase num sussurro: "Pai, eu preciso de ajuda." Aquilo me desmontou por dentro, porque fazia anos que ele não dizia a palavra preciso com aquela honestidade, e muito menos usava pai com aquele peso frágil. Eu fechei o jornal, coloquei os óculos na mesa e pedi para ele falar com calma. Ele explicou que o negócio dele estava indo mal, que a empresa que tinha aberto com tanto entusiasmo estava afundando rápido demais, que as dívidas estavam se acumulando como neve em telhado frágil. Contou que o banco estava prestes a tomar o que ele tinha, que a casa onde ele morava com a esposa e o filho pequeno estava sob risco, que os clientes haviam desaparecido com a mesma velocidade com que tinham aparecido no início. A voz dele falhava. Não por vergonha, mas por medo real. Medo de perder tudo. Medo de assumir publicamente o fracasso. Eu ouvi tudo em silêncio, mas não foi um silêncio de julgamento, e sim de dor. Ele me contou que precisava de $150 mil urgentemente, que era a única maneira de resolver tudo de uma vez, como se resolver dívidas fosse tão simples quanto apagar um quadro negro. Ele disse que devolveria cada centavo, que me mostraria cada movimentação, que isso o ensinaria a ter mais responsabilidade. Ele prometeu de uma forma quase infantil, como se estivesse tentando me convencer de que ainda era digno do amor e da fé que eu depositava nele. O problema é que eu não precisava de convencimento. Eu teria dado aqueles $150 mil, mesmo que ele não tivesse prometido nada, mesmo que dissesse que não devolveria. Teria dado porque era meu filho, porque a imagem dele com os ombros curvados me lembrava de noites em que ele dormia no banco de trás do carro depois de um treino de futebol cheio de chuva. Porque durante anos eu fui seu porto seguro. E naquele momento, mesmo com meus cabelos já brancos e com minha aposentadoria calculada como quem faz contas com o coração apertado, eu quis ser o porto seguro dele novamente. Eu fui ao escritório, peguei a pasta onde guardava meus documentos e cheques, sentei ao lado dele e perguntei: "É isso que você precisa para respirar de novo?" Ele assentiu com lágrimas que ele tentou esconder, mas que escorreram assim mesmo. Ele sempre foi péssimo em esconder emoções. Ele me abraçou, um abraço duro, desesperado, daqueles que apertam mais forte quando se tem medo de que seja a última chance. Eu escrevi o cheque, mas antes de entregar, disse: "Meu filho, isso é um empréstimo. Eu preciso que você me devolva quando tudo estiver tranquilo."
Não porque eu duvide de você, mas porque isso é parte da sua responsabilidade como homem. Ele disse sim imediatamente, sem hesitar por um segundo. Disse que faria melhor do que eu esperava, que mostraria que valia a pena, que não me decepcionaria. Então ele assinou um papel simples, que eu mesmo redigi no computador. Algo muito básico, mas suficiente para registrar o acordo. Ele assinou sorrindo, como se fosse um compromisso de honra. Eu prometo, pai. Ele repetiu. Eu prometo. Horas depois, ele me mandou mensagens agradecendo de novo. Mandou até uma foto da família jantando pizza barata numa mesa improvisada, dizendo que aquele seria o recomeço. Eu acreditei. E acreditei porque sou pai. E pais têm essa estranha capacidade de ver esperança até onde não há nada além de ruínas. O tempo passou, e nos primeiros dias ele realmente tentou manter contato. Me enviou algumas atualizações, algumas fotos do escritório arrumado, uns áudios tentando me convencer de que tudo estava se ajeitando. Só que logo depois veio o silêncio, longo, pesado, desconfortável. Eu comecei a notar o distanciamento dele, que deixava mensagens sem resposta, que cancelava encontros, que evitava olhar nos meus olhos quando nos víamos. A cada semana que passava, eu percebia que ele estava criando camadas, justificativas, desculpas. Não para o mundo, mas para si mesmo. Um homem que começa a dever a um estranho tenta pagar. Um homem que começa a dever ao próprio pai cria justificativas para não pagar. Primeiro vieram os "estou sem tempo", depois os "ainda não consegui organizar as contas". Depois as mudanças de assunto sempre que eu tocava no tema. Eu não queria pressioná-lo. Não naquela época. Mas eu já via a sombra do que viria. A pior parte não foi perceber que ele não devolveria o dinheiro. A pior parte foi perceber que ele estava remodelando o passado, apagando a urgência, apagando a promessa, apagando o próprio pedido de socorro. Cada vez que ele desviava o olhar, cada vez que mudava de assunto, cada vez que tratava o empréstimo como se fosse um detalhe insignificante, eu via um tijolo sendo retirado da ponte que ligava nós dois. E quando ele finalmente disse, meses depois, que aquele dinheiro tinha sido um presente, eu entendi que a ponte não só tinha rachado, ela já estava em ruínas há muito tempo. O que ele não sabia, enquanto reescrevia a memória dele conforme a conveniência, era que eu carregava tudo guardado. O contrato, o recibo, as mensagens, as promessas e principalmente a verdade. Ele pode ter esquecido, mas eu não. As primeiras rachaduras não vieram em forma de gritos, discussões ou portas batidas. Elas surgiram como quase tudo que destrói uma relação longa, silenciosas, discretas, tão pequenas que no começo eu mesmo me convenci de que não eram nada. Um comentário aqui, um olhar evitado ali, um agradecimento que parecia mais um protocolo do que um gesto sincero. Eu acreditava que era apenas o estresse da rotina, a pressão financeira que ainda pairava sobre ele, o medo de depender de mim mais do que gostaria. É estranho como a gente sempre arruma justificativas para quem amamos, mesmo quando essas justificativas já não se sustentam. A primeira vez que senti algo errado foi durante um almoço de domingo. Ele tinha me convidado, algo que não acontecia com frequência desde que a vida adulta o engoliu. A mesa estava posta, a comida cheirando bem, o neto correndo com um carrinho na mão. Tudo parecia normal, até ele comentar casualmente que tinha comprado uma TV nova para a sala. Uma TV cara, enorme, uma daquelas que mal cabem na parede. Ele disse isso com um certo orgulho na voz, e eu sorri de volta, mas no fundo senti um leve incômodo. Ele não tinha mencionado nada sobre o empréstimo há semanas. Nenhuma previsão, nenhuma atualização. Era como se aquela parte simplesmente não existisse. Eu tentei não deixar o pensamento me consumir. Ele tinha o direito de tentar seguir a vida, de comprar coisas, de cuidar da família dele. Quem era eu para ditar prioridades? Ainda assim, havia algo ali.
Um descompasso sutil. Porque enquanto ele comemorava a compra, eu lembrava que meus cálculos de aposentadoria já estavam mais apertados, que eu havia adiado alguns exames médicos para reorganizar minhas finanças, que cada gasto a mais me fazia pensar 2 vezes. Mas eu continuei sorrindo. Continuei acreditando. A segunda fissura veio numa ligação curta, quase impessoal. Ele me ligou para pedir uma ferramenta emprestada, algo simples que eu tinha na garagem. No meio da conversa, mencionei, sem cobrança mesmo, se ele tinha alguma previsão de quando poderia começar a me devolver alguma parte, mesmo que pequena. O silêncio dele durou mais do que a duração de um silêncio normal. Um silêncio que não vinha de falta de resposta, mas de irritação. Pai, eu estou fazendo o que posso, ele disse com um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Um tom que me colocou no papel errado, como se eu fosse um cobrador de rua batendo na porta. A gente fala disso depois. E desligou rápido. Eu fiquei olhando a tela do telefone por alguns segundos, tentando entender de onde tinha vindo aquela defensividade. Eu sempre fui cuidadoso para não pressioná-lo, sempre tentei ser sensível ao orgulho dele. Mas parecia que cada vez que o assunto surgia, ele encolhia mais, como se estivesse sendo injustiçado. Eu respirei fundo. Era só estresse. Eu repetia para mim mesmo. Só estresse. A terceira rachadura, porém, foi impossível de ignorar. Foi numa noite em que eu os convidei para jantar na minha casa. Preparei tudo com calma, fiz o prato preferido dele, organizei a mesa como a mãe dele fazia nos natais. Tentei criar um ambiente leve, agradável. Eles chegaram atrasados, como sempre, mas dessa vez nem pediram desculpas. Ele entrou falando no telefone, com a pressa de alguém que estava resolvendo algo importante. Ela, minha nora, entrou com um ar distante, como se estivesse cumprindo um protocolo social, mas sem nenhum interesse real. Quando nos sentamos, ele começou a falar de um investimento novo que estava fazendo, algo arriscado, ousado, desses que precisam de capital inicial. Eu ouvi tudo calado, mais uma vez. Ele falava com brilho nos olhos, mas não mencionava a dívida comigo. Não mencionava nada. Até que numa dessas conversas soltas, a nora dele soltou uma frase que me atingiu como uma pedrada. A gente tem que tomar cuidado para não ficar sempre dependendo dos outros. Ela disse, mexendo na salada com a naturalidade cruel de quem não entende, ou não se importa com o que está dizendo. Eu senti o ar preso dentro do peito. Ela falava como se ele fosse vítima, como se alguém estivesse exigindo demais dele. Não era uma frase neutra, era carregada. Olhei para minha comida, empurrei o prato de leve e mantive o silêncio. Eu poderia ter dito milhares de coisas naquele momento. Poderia ter perguntado de quem exatamente eles estavam dependendo. Poderia ter lembrado o valor exato que os tirou do colapso. Poderia ter lembrado que, se alguém estava carregando peso demais naquela mesa, não era meu filho. Mas eu não disse. Porque ainda havia amor demais, esperança demais, talvez até ingenuidade demais. A quarta rachadura veio quando ele começou a me tratar como uma visita na casa dele. As conversas ficaram mais curtas, as mensagens mais secas. Ele demorava dias para responder qualquer coisa que eu enviasse, mesmo sendo coisas simples, como perguntar do meu neto ou marcar um almoço. Eu percebia que ele evitava ficar sozinho comigo, como se temesse que eu fosse tocar no assunto do empréstimo novamente. A nora dele sempre aparecia por perto, interferindo na conversa, puxando ele para outra coisa, colocando barreiras invisíveis entre nós. E então, num dia qualquer, sem briga, sem tempestade, sem nada explícito, percebi que meu filho estava me olhando com uma espécie de incômodo. Como se minha presença lembrasse algo que ele queria enterrar. Como se eu fosse uma dívida ambulante. Não uma dívida no sentido financeiro, mas uma dívida emocional. Era isso que mais doía. A distância física não era nada comparada à distância moral.
Cada pequeno gesto de ingratidão era mais um prego na caixa onde ele guardava sua versão da história. Ele precisava acreditar que eu estava exagerando, que eu era inconveniente, que eu estava cobrando demais. Ele precisava se convencer disso para não admitir a verdade, que tinha falhado comigo. Eu, no entanto, não precisava me convencer de nada. A verdade estava clara, sólida, intacta na minha memória. E embora eu ainda não soubesse naquele momento, aquelas pequenas rachaduras estavam prestes a transformar-se num abismo. A conversa que selou nossa ruptura começou de um modo tão banal que, se alguém tivesse observado de fora, talvez jamais imaginasse o que estava prestes a acontecer. Eu tinha passado semanas remoendo aquele incômodo crescente, aquele afastamento sutil, aquela sensação de estar me tornando um estranho para meu próprio filho. Mas ainda acreditava que uma conversa calma poderia ajustar o rumo. Ainda acreditava que, se eu explicasse com paciência, ele entenderia que tudo o que eu queria era clareza, compromisso, respeito. Foi por isso que, numa tarde qualquer, resolvi passar na casa dele. Não avisei, mas também não cheguei de surpresa. Chamei pelo interfone, perguntei se estava tudo bem, disse que queria conversar um pouco. Ele hesitou, como sempre fazia, quando algo envolvia responsabilidade, mas acabou dizendo para eu subir. Quando entrei, percebi que o ambiente estava estranho. Não havia música, nem cheiro de café, nem aquele caos familiar que costuma preencher uma casa com crianças. Era como se o ar estivesse tenso desde a manhã, como se eu tivesse interrompido algo que já estava carregado antes mesmo de eu chegar. Ele estava sentado à mesa, o rosto sério demais para uma tarde comum. A esposa dele estava na cozinha, mas não de verdade. Estava escutando, fingindo-se ocupada com alguma coisa, mas claramente posicionada para ouvir cada palavra. Eu me sentei com cuidado, tentando não parecer invasivo, e perguntei como estavam as coisas. Ele falou pouco, respostas curtas, quase automáticas. E quando percebi que aquele clima não ia se dissolver sozinho, resolvi tocar no assunto principal. Falei primeiro sobre minha preocupação com ele, com a empresa, com a estabilidade financeira da família. Falei do jeito mais gentil que consegui, porque eu não queria transformar aquilo numa briga. Então, com a máxima calma, mencionei o empréstimo. Expliquei que eu não precisava de tudo de volta de uma vez, que poderia ser parcelado, que poderíamos fazer um acordo. Disse que não queria criar conflitos, apenas organizar minha própria vida, até porque minha aposentadoria não era infinita. Foi nesse momento que ele ergueu os olhos para mim de um jeito que nunca tinha feito antes. Um olhar cortante, quase desafiador, como se eu tivesse dito algo imperdoável. Pai, eu já falei sobre isso. Ele disse, a voz baixa, mas irritada. Aquilo foi um presente. Você insistiu em ajudar. Agora está querendo cobrar como se fosse um empréstimo. Eu senti o impacto daquelas palavras como um soco silencioso. Não pela frase em si, mas pela convicção com que ele a pronunciou. Ele continuou falando, rápido, como se tivesse ensaiado tudo. Disse que eu sempre fui controlador, que sempre quis impor minha visão de mundo sobre ele, que aquele dinheiro tinha vindo cheio de julgamentos embutidos. Eu fiquei olhando para ele, completamente atordoado, tentando entender quando foi que a narrativa tinha sido distorcida a esse ponto. Antes que eu pudesse formular qualquer resposta, a esposa dele se aproximou da mesa. Não sentou. Ficou em pé, como quem preside um tribunal. Ela cruzou os braços e disse, ele tem razão. Você não pode ficar jogando isso na cara dele. Família ajuda sem esperar retorno. Você está tentando manipular ele com dinheiro. Aquela palavra, manipular, queimou. Eu senti meu rosto esquentar, mas não de raiva. Era um tipo de vergonha que eu nunca tinha sentido. Porque pela primeira vez na vida, alguém estava me acusando de algo que eu não era. Eu respirei fundo, olhei para os dois e com a voz mais firme que consegui disse, eu não estou manipulando ninguém.
Eu apenas quero que o que combinamos seja respeitado. Ele riu. Ele riu. Um riso curto, incrédulo, como se eu tivesse contado uma piada ruim. Combinamos? Pai, por favor, você está lembrando errado. A gente conversou sobre isso, não tinha nada de empréstimo. Você falou que queria ajudar. Agora está tentando voltar atrás. Era mentira. E não uma mentira por impulso. Era uma mentira construída, repetida, consolidada entre eles. A esposa dele acrescentou com uma calma cruel: se você insistir nesse assunto, vai acabar afastando a gente de vez, e isso não vai ser culpa nossa. Foi nesse momento que eu entendi a profundidade da situação. Não era sobre dinheiro, não era sobre memória, era sobre poder, sobre conveniência, sobre orgulho. Ele não queria me pagar porque para isso teria que admitir que falhou. E admitir falha para ele era sinônimo de fraqueza. Eu tentei responder com fatos. Falei do contrato simples que ele assinou. Falei das mensagens. Falei das promessas que ele fez. Mas quanto mais eu falava, mais eles pareciam se fechar em uma bolha onde a verdade era moldada por eles, não pelos acontecimentos. Ele chegou ao ponto de se levantar, bater a mão na mesa e dizer que eu estava tentando chantageá-lo emocionalmente. Chantagem. Aquilo foi a gota. Eu me vi encarando dois adultos que eu mal reconhecia. Dois rostos que se uniram num fronte defensivo contra alguém que nunca tinha sido inimigo deles. Dois seres que pareciam acreditar, genuinamente, que estavam sob ataque, quando a única coisa que eu queria era justiça simples. Respirei fundo, me levantei devagar e disse: vocês estão reescrevendo a história porque é mais fácil do que assumir responsabilidade. Ele ficou vermelho. Não sei se de vergonha ou raiva. Talvez das duas coisas. Pai, se você continuar com isso, vai perder a gente. É isso que você quer? Eu olhei para ele e pela primeira vez percebi que aquela não era uma pergunta. Era uma ameaça. Saí da casa dele sem bater porta, sem gritar, sem fazer cena. Mas não saí em paz. Saí sabendo que algo muito maior estava prestes a acontecer. A discussão tinha virado acusação. E a acusação tinha virado uma linha que nenhum de nós poderia desfazer depois. Ele achou que tinha vencido naquele dia. Mas o que ele não percebeu é que, ao tentar inverter a verdade, ele abriu uma porta que nunca mais conseguiria fechar. Eu sempre acreditei que os conflitos mais dolorosos de uma família aconteciam a portas fechadas, no silêncio das casas, nas conversas tensas ao redor de mesas onde ninguém realmente quer comer. Eu estava errado. Descobri isso no dia em que acordei. Tomei meu café como fazia todas as manhãs e encontrei meu nome misturado a comentários, mensagens e insinuações espalhadas pelas redes sociais como migalhas deixadas por alguém que queria que os outros seguissem a trilha até mim. Era cedo. O sol nem tinha subido direito quando meu telefone começou a vibrar sem parar. Tias, primos, conhecidos distantes, colegas de décadas atrás, todos perguntando de um jeito confuso: está tudo bem? O que está acontecendo com você e seu filho? Isso é verdade? Minha primeira reação foi acreditar que se tratava de algum mal-entendido, algum boato espalhado sem intenção. Mas conforme eu lia as mensagens, uma sensação de frio quase físico começou a se instalar no meu estômago. Havia screenshots, trechos recortados de publicações, frases tiradas de contexto, comentários com indiretas óbvias. Parecia que uma história inteira tinha sido construída sem mim e sobre mim. Meu filho tinha postado um texto longo, pessoal, emocional, daqueles que as pessoas compartilham sem pensar. Um texto onde ele falava de pais que usam dinheiro para controlar seus filhos, onde mencionava pressões abusivas, cobranças injustas, feridas antigas que nunca cicatrizaram, e o mais ofensivo: quando alguém te dá algo para te aprisionar, isso não é ajuda, é manipulação. Ele não citava meu nome, mas não precisava. Todos sabiam. Aquelas frases não eram genéricas, eram direcionadas como flechas certeiras.
E o pior não era o texto. O pior eram os comentários. Porque ali estava a prova de que ele tinha contado a história dele. A versão distorcida, torta, adaptada para outras pessoas antes de expor aquilo online. Vários amigos dele respondiam com frases de apoio, dizendo que ele era forte, corajoso, maduro por colocar limites. E eu, do lado de cá, me via reduzido a um vilão de narrativa barata. A esposa dele, então, fez questão de comentar também. Ninguém merece ser controlado emocionalmente. Estamos ao seu lado. A frieza dela me cortou como lâmina. O texto seguia se espalhando, recebendo curtidas, abraços virtuais, frases de encorajamento de pessoas que não sabiam absolutamente nada do que estava acontecendo. E enquanto lia tudo, uma tristeza viscosa se instalava em mim, mais profunda que raiva, mais silenciosa que indignação. Não era só ingratidão, era traição pública. Era alguém me rasgando em praça digital aberta. Eu pensei em responder. Pensei em escrever um comentário simples, direto, algo como: "Isso não é verdade." Mas imediatamente entendi que não adiantaria. Comentários públicos nunca resolvem conflitos privados. Reconheci naquelas frases uma estratégia, talvez consciente, talvez não, de ganhar terreno emocional antes mesmo de a guerra começar. Ele sabia que, ao se antecipar na narrativa, garantiria aliados, cortaria vínculos, me colocaria em posição defensiva. E para minha dor, funcionou. Em poucas horas, mais pessoas me enviaram mensagens. Umas desconfiadas, outras solidárias, outras apenas curiosas. Mas o pior veio no fim da tarde, quando uma tia, daquelas que nunca ligam para nada, me mandou um texto curto. "Seu filho está dizendo que você está cobrando um presente. Isso é verdade?" A palavra presente novamente. Eu fechei os olhos, sentindo aquela repetição como um gongo ecoando contra as paredes finas da paciência. Ele não apenas tinha apagado o acordo da memória dele, agora estava apagando da memória dos outros também. E conforme a versão dele se espalhava, a minha se dissolvia antes mesmo de ser contada. Passei o resto do dia em silêncio, sentado na poltrona da sala, olhando para a parede como se nela houvesse algum tipo de resposta. Não havia. Havia apenas a compreensão de que ele tinha dado um passo que não tinha mais volta. Uma coisa é mentir em casa, outra é mentir em público. Quando a noite chegou, recebi a mensagem que faltava para confirmar que aquilo não era um acidente emocional, e sim um movimento calculado. Era de uma amiga da esposa dele, uma mulher que mal me conhecia, mas que resolveu me enviar um texto de 2 páginas, repleto de frases prontas sobre toxicidade familiar, limites, autonomia emocional. Por um momento achei que fosse piada. Ela falava de mim como se eu fosse um manipulador profissional, alguém que usava dinheiro para controlar a vida dos outros. Falava como se eu fosse um desses homens que exigem fidelidade emocional em troca de favores. Eu li aquilo com um nó na garganta, porque era tão longe da verdade que chegava a ser absurdo. Mas, de certa forma, era ali que eu percebia claramente onde estávamos. Eu tinha deixado meu silêncio criar espaço para que outros falassem por mim. Eu tinha deixado meu amor por ele impedir que eu impusesse limites. E agora, o resultado estava ali. Meu próprio filho me destruindo publicamente para defender uma mentira conveniente. Eu desliguei o celular, pois já não suportava ver meu nome virar debate público. Às vezes, o que mais fere não é a acusação em si, mas o fato de ela ter sido planejada. Foi naquele silêncio amargo que a decisão começou a se formar dentro de mim, não como vingança, mas como sobrevivência. Ele tinha levado a situação para o público. Eu levaria para onde a verdade não pode ser apagada por likes ou comentários sentimentais. A justiça. Eu ainda não sabia como seria, mas pela primeira vez em meses eu sabia exatamente o que precisava fazer.
A noite em que decidi parar de responder foi, ironicamente, a primeira noite em muito tempo em que consegui respirar sem sentir o peito preso. Sentei-me na sala com o celular apagado, a casa mergulhada num silêncio tão profundo que era quase desconfortável. E senti algo que não sabia nomear no início, mas que depois entendi. Alívio. Não porque a situação estivesse resolvida, mas porque eu finalmente tinha parado de lutar contra uma parede. Passei a vida acreditando que conversar resolve tudo, que dialogar é sempre a saída mais lúcida, que a família, por mais desgastada que esteja, ainda merece tentativas. Mas naquele dia, depois de ver meu nome arrastado em redes sociais, depois de ser pintado como um manipulador, depois de perceber que meu filho havia se fechado numa narrativa tão rígida que nada mais poderia alcançá-lo, percebi que continuar me justificando era um esforço inútil. Pior, era um esforço que só me machucava. O silêncio naquele momento não era fuga, era estratégia. E também era proteção. Eu me levantei devagar, caminhei até o escritório, abri a gaveta onde guardava documentos importantes e comecei um movimento que deveria ter sido feito meses antes: organizar a verdade. Coloquei sobre a mesa o contrato simples que ele assinou, aquele que ele agora dizia não existir. Imprimi as conversas antigas, todas as mensagens onde ele próprio usou a palavra empréstimo, onde agradecia pelo empréstimo, onde prometia pagar. Não imprimi com raiva, imprimi com calma, como quem coloca peças de um quebra-cabeça no chão para ver a imagem completa. Ao lado dos papéis, coloquei o extrato da transferência bancária, o recibo do cheque, a data, a assinatura dele. E pouco a pouco, fui me afastando emocionalmente de tudo aquilo. Percebi que meu erro tinha sido esperar que ele lembrasse, esperar que ele fosse honesto consigo mesmo, esperar que amor bastasse. O amor, às vezes, é o terreno mais fértil para mentiras convenientes. A madrugada avançou, e enquanto eu organizava as pastas, percebi que o silêncio começava a me ensinar mais do que todas as discussões que já tive na vida. Ele me ensinava que dignidade não grita. Ele me ensinava que há batalhas que não precisam de barulho. Ele me ensinava que eu não precisava provar nada para quem já tinha decidido não ouvir. O silêncio era minha forma de sair do campo de batalha que meu filho tinha preparado. Um campo onde ele controlava a narrativa, onde qualquer palavra minha seria distorcida, onde qualquer tentação de explicar seria tratada como culpa. Eu não queria mais participar daquele teatro. E foi nesse distanciamento que comecei a perceber que meu filho não queria apenas evitar a dívida. Ele queria evitar a responsabilidade. Ao transformar tudo em ataque emocional, ao inverter papéis, ao se fazer de vítima, ele ocupava o único lugar em que se sentia confortável, o lugar onde nada é culpa dele. E para continuar sustentando essa posição, ele precisava me silenciar. Só que o silêncio que ele queria não era o que eu estava escolhendo. Ele queria meu silêncio submisso, resignado, o silêncio de quem aceita a injustiça por medo de perder o pouco que resta do afeto. O silêncio que eu escolhi, porém, era o silêncio ativo de quem observa, registra e age na hora certa. Lembro perfeitamente da manhã seguinte, quando acordei e vi novas mensagens. Algumas mais agressivas, outras mais irônicas, outras cheias de preocupação falsa. Eu não respondi nenhuma. Passei o dia fazendo coisas simples. Varri a garagem, limpei a oficina, cuidei dos vasos que há muito tempo estavam esquecidos. Não por distração, mas porque eu precisava reencontrar pedaços de mim que tinham sido consumidos pelo desgaste emocional daqueles meses. No terceiro dia de silêncio, percebi que havia algo curioso acontecendo. Quanto menos eu respondia, mais desesperadas as mensagens ficavam. A esposa dele começou com perguntas indiretas, depois passou para frases mais curtas, quase ríspidas, como se acreditasse que eu estivesse tentando punir o casal.
Meu filho, por outro lado, alternava entre mensagens frias, educadas demais, e outras claramente escritas na pressa, com erros de digitação, como se a própria emoção traísse o autocontrole que ele tentava fingir. Eu não respondi, não porque não tivesse respostas. Eu tinha todas. Mas porque responder seria reforçar a versão deles, seria entrar no jogo deles, seria assumir uma culpa que nunca foi minha. E então, no quarto dia, veio a mensagem que confirmou tudo. Meu filho escreveu: "Se você continuar fazendo isso, vai perder a gente para sempre." A palavra fazer me prendeu. O que exatamente eu estava fazendo? Pedindo que respeitassem um acordo? Lembrando algo que ele mesmo tinha prometido? Ou era o simples fato de eu não estar mais desempenhando o papel de pai submisso que desculpa qualquer falta? Eu li aquela frase várias vezes, sentindo a profundidade da ironia. Eles estavam tentando me culpar até pelo meu silêncio. E foi naquele instante, naquele clique mental, que a decisão final se solidificou dentro de mim, com a força de uma porta fechada para sempre. Eu iria levar o caso ao tribunal, não por vingança, não por raiva, não para dar uma lição, mas porque a justiça é o único lugar onde a versão dos fatos não é definida pelo mais barulhento, e sim pelo mais verdadeiro. E meu filho poderia manipular pessoas, poderia manipular redes sociais, poderia manipular a própria memória, mas ele não poderia manipular provas. Nos dias seguintes, eu reuni tudo o que tinha. Organizei arquivos, imprimi cada documento com calma, coloquei tudo em uma pasta vermelha, uma pasta que se tornaria símbolo do momento em que deixei de ser apenas pai e voltei a ser um homem que não aceita ser apagado. Quando tudo estava pronto, fechei a pasta, coloquei-a sobre a mesa e deixei minha mão descansar sobre ela por alguns segundos. O silêncio naquele momento não era mais estratégia. Era preparo. Era o intervalo que antecede o passo que muda tudo. A decisão de procurar um advogado não veio acompanhada de raiva, nem de um desejo de revanche. Veio de um esgotamento profundo, como quando alguém finalmente aceita que insistir numa porta trancada só machuca as mãos. Escolhi um escritório pequeno, modesto, desses que atendem pessoas comuns, sem tapetes vermelhos nem paredes de vidro espelhado. Entrei carregando a pasta vermelha debaixo do braço, sentindo o peso simbólico dela mais do que o peso físico. O advogado que me recebeu se chamava Renato, um homem de cabelos quase inteiramente brancos e postura tranquila, que falava devagar, como quem entende que ouvir é mais importante que concluir. Sentei-me à sua frente, coloquei a pasta sobre a mesa e disse, pela primeira vez em voz alta e sem hesitar: "Meu filho me deve $150 mil e se recusa a pagar." Não houve surpresa no rosto dele, nem julgamento, nem sequer compaixão exagerada. Ele apenas respirou fundo e pediu que eu começasse do início. E então, pela primeira vez, desde que tudo começou, contei a história inteira de um jeito contínuo, sem interrupções, sem ser acusado de controlar ninguém, sem ser interrompido por alguém tentando torcer fatos. Ele ouviu como quem coleta peças de um quebra-cabeça, pedindo detalhes, datas, nomes, circunstâncias. Mostrei o contrato simples, a assinatura do meu filho, as mensagens impressas, os recibos, a transferência. A cada documento que eu colocava sobre a mesa, ele apenas assentia, como quem vê a imagem se formar diante dos olhos. Quando terminei, ele ficou alguns segundos em silêncio, analisando tudo, e então disse uma frase que, apesar de dura, trouxe um tipo estranho de alívio. "Isso aqui é claro como água. Ele não tem como sustentar a versão de presente. Você fez tudo corretamente." Saí daquele escritório com uma sensação dupla: dor e firmeza. Dor por ter chegado àquele ponto, firmeza por saber que não estava louco, que não estava inventando coisas, que minha memória não tinha sido contaminada pelas manipulações que vinham tentando me impor. Eu tinha a verdade. E agora,
Tinha também alguém disposto a colocá-la diante de um juiz. Os dias seguintes foram tomados por idas e vindas de papéis, assinaturas, conversas sérias. O processo foi aberto sem barulho, nada de escândalo, nada de alarde. Mas, quando meu filho recebeu a notificação, a reação dele veio como uma tempestade. A primeira mensagem dele chegou tarde da noite, curtíssima, escrita com raiva evidente. Como você pôde fazer isso? Não respondi. Na manhã seguinte vieram outras, algumas mais longas, cheias de acusações. Ele dizia que eu estava destruindo a família, que eu estava traindo ele, que eu estava me alimentando de mágoas antigas. Nenhuma palavra sobre o dinheiro, nenhuma palavra sobre o acordo assinado. A esposa dele começou a mandar mensagens também, mensagens calculadas, cheias de termos como abuso emocional, velho ressentido, comportamento tóxico. Eu as li com calma, como quem observa marionetes repetindo um roteiro que não escreveram. Não respondi nenhuma. Meu silêncio, antes visto como comportamento agressivo, agora parecia para eles quase criminoso. A audiência foi marcada para uma tarde cinzenta de quinta-feira. Lembro-me de chegar cedo, caminhar pelo corredor do tribunal com passos lentos, ouvindo o eco deles como alguém que anda dentro de uma igreja vazia. Sentei no banco de madeira e fiquei observando as pessoas ao redor. Casais se divorciando, pais disputando guarda, vizinhos brigando por limites de terreno. E me dei conta de que, apesar de tudo, eu ainda tinha sorte. Não estava ali porque era violento, irresponsável ou cruel. Eu estava ali porque a verdade tinha sido sufocada dentro de casa e agora precisava respirar em outro lugar. Quando meu filho chegou, evitou olhar para mim. Estava pálido, nervoso, inquieto. A esposa dele, ao contrário, mantinha o queixo erguido, como quem acredita ainda ter controle da narrativa. Ela me lançou um olhar frio, daqueles que tentam reduzir a pessoa na frente a pó, mas eu já não era reduzido por olhares. O juiz entrou na sala e todos se levantaram. Ele era um homem mais velho, com a expressão cansada de quem já viu centenas de famílias se destruírem por coisas muito menores. Quando se sentou e pediu que começássemos, pareceu enxergar imediatamente que aquilo não era um caso comum. O advogado do meu filho tentou construir a narrativa de que o dinheiro havia sido um presente. Repetiu isso várias vezes, como um mantra, tentando fazer parecer coerente algo que nunca tinha sido dito antes da briga. Mas bastou meu advogado apresentar o contrato e as mensagens impressas para o clima na sala mudar completamente. O juiz ergueu as sobrancelhas ao ler o documento. Depois, leu em silêncio as mensagens onde meu filho usava a palavra empréstimo, sem hesitar. Em uma delas ele escreveu: Pai, assim que as coisas melhorarem, eu começo a te devolver. O silêncio que preencheu a sala naquele momento era diferente de todos os outros. Era o silêncio da verdade sendo revelada de forma incontestável. O advogado do meu filho tentou argumentar que ele estava emocionalmente vulnerável quando escreveu aquilo, que não estava pensando com clareza, que havia confusão em sua memória. O juiz então se inclinou para a frente e disse com a voz firme: Memória emocional não altera contratos. O que está assinado aqui é claro, e as mensagens confirmam o entendimento das duas partes. Ele olhou para meu filho e perguntou diretamente: O senhor afirma diante deste tribunal que essas mensagens e esse contrato são falsos ou manipulados? Meu filho abaixou os olhos. Murmurou algo incompreensível. A esposa dele apertou o braço dele, mas ele permaneceu imóvel, como alguém que acaba de perceber que todas as pontes improvisadas que construiu para sustentar a própria mentira estavam ruindo ao mesmo tempo. O juiz respirou fundo. Folheou os documentos mais uma vez e, com a naturalidade de quem apenas entrega o inevitável, declarou: O réu deve pagar ao autor a quantia de $150 mil acrescida de juros e correção, totalizando $180 mil. Prazo de pagamento a ser definido nos termos legais.
Foi assim. Simples, limpo, definitivo, sem gritos, sem drama, sem retórica sentimental. Apenas justiça. Meu filho levantou a cabeça devagar, me olhando como se eu tivesse apunhalado suas costas, enquanto a verdade inteira estava ali, estampada no papel que ele mesmo assinou. Naquele instante, não senti prazer nem alívio. Senti apenas uma tristeza sólida, madura, inevitável. A tristeza de alguém que finalmente aceita que perdeu algo muito maior que dinheiro. Quando a audiência terminou, ele passou por mim sem dizer nada. A esposa dele ainda tentou me lançar um olhar de desprezo, mas não encontrou nada para destruir. Eu já não estava disponível para ser diminuído. Saí do tribunal caminhando devagar, com a pasta vermelha debaixo do braço, sentindo o ar frio bater no rosto. O mundo lá fora continuava igual, mas dentro de mim algo tinha mudado para sempre. A justiça tinha sido feita, mas o preço emocional ainda estava por vir. Quando saí da sala de audiência, o som seco do martelo do juiz ainda ressoava dentro de mim, como se estivesse ecoando nos ossos, reverberando em algum ponto entre o peito e a garganta. Não era o som da vitória. Eu não me sentia vitorioso. Não havia celebração no meu passo. Não havia nem sequer leveza. O som parecia mais uma porta pesada sendo fechada atrás de mim, selando algo que jamais seria reaberto. O corredor do tribunal estava claro demais, iluminado por lâmpadas brancas que revelavam cada detalhe, cada imperfeição, cada ruga no meu rosto refletida nos vidros das portas. Caminhei devagar, segurando a pasta vermelha com firmeza, como se ela agora tivesse outro significado. Ela já não era apenas a guardiã das provas. Agora era o símbolo de tudo o que eu tentei evitar e de tudo o que fui forçado a enfrentar. Sentei-me num dos bancos de madeira do saguão enquanto esperava que o fluxo de pessoas diminuísse. Respirava fundo, tentando entender que tipo de sensação carregava ali. E foi nesse instante de imóvel silêncio que percebi. A justiça tinha sido feita, mas não havia satisfação nisso. Justiça não restaura relações. Justiça não cicatriza afetos. Justiça é um remédio amargo que cura a ferida, mas deixa a cicatriz mais visível do que antes. Quando finalmente me levantei e caminhei para a saída, ouvi um chamado áspero atrás de mim. Pai. A voz dele, sem força, sem firmeza, sem o brilho arrogante que vinha sustentando nos últimos meses. Virei-me devagar, como quem teme olhar algo que não quer enfrentar. E o vi parado alguns passos atrás, com as mãos nos bolsos e os ombros caídos. A esposa dele estava ao lado, mas permanecia alguns centímetros atrás dele, como se não quisesse avançar muito naquele território. Ele caminhou até mim hesitante, e por um segundo o vi como quando era menino. O mesmo gesto de morder o lábio inferior, o mesmo jeito de mexer no próprio pulso quando estava nervoso. A gente pode conversar? Ele perguntou, mas não era um pedido sincero, era um pedido desesperado. Eu percebi no instante em que os olhos dele desviaram para os cantos, buscando alguma saída emocional, que ele não queria conversar para compreender. Queria conversar para reverter. Eu apenas respondi, agora não. A esposa dele então deu um passo à frente, a voz firme, quase cortante, como se estivesse corrigindo um funcionário. Você não precisava fazer isso. Isso foi humilhação. Você destruiu nosso futuro. Poderia ter resolvido com uma conversa, mas preferiu nos expor. Eu a encarei com uma calma que eu mesmo desconhecia. Ela não percebeu, talvez nunca perceberia, que o que eu fiz ali não foi exposição. Foi proteção. Foi autopreservação. Foi colocar limites onde a manipulação tentava reinar. Ela continuava falando, dizendo que o juiz tinha sido injusto, que meu filho tinha sido confundido, que eu estava sendo cruel. Mas tudo o que eu ouvia era o eco distante do martelo do juiz, porque aquela era a única voz que importava naquele momento. Ele, com seus documentos e fatos, tinha restabelecido algo que meses de distorções tentaram destruir.
A realidade. Saí do tribunal sem olhar para trás. Não por desprezo, mas porque eu não podia mais carregar ninguém comigo. No estacionamento, sentei dentro do carro, mas não liguei o motor. Fiquei ali parado por longos minutos, segurando o volante levemente, sentindo o peso do dia repousar sobre meus ombros. Um homem pode suportar muita coisa: perda, desgaste, solidão. Mas existe algo que sempre será devastador: ver um filho se transformar em alguém que não reconhecemos. Respirei fundo e finalmente dei partida no carro. Ao chegar em casa, coloquei a pasta vermelha sobre a mesa da sala e me permiti pela primeira vez em muito tempo não pensar. Apenas existir. No dia seguinte, acordei com o telefone vibrando sem parar. Mensagens de parentes que tinham ouvido versões da história, outras de amigos tentando expressar solidariedade, algumas até de desconhecidos que tinham visto as publicações públicas do meu filho e agora queriam saber o outro lado. Eu não respondi nada. A verdade já estava registrada onde realmente importava: em ata, no processo, na decisão oficial. Não precisava respondê-la nas redes sociais. Minha responsabilidade não era convencer ninguém, era seguir. Mas meu filho não parou. À tarde, recebi uma ligação dele. Ignorei. 5 minutos depois, outra. Depois, uma mensagem longa, furiosa, dizendo que eu tinha arruinado a vida dele, que agora teriam que pagar juros, que o juiz tinha sido parcial, que eu era um egoísta. A palavra egoísta me fisgou. Quanta ironia! Depois veio outra mensagem, desta vez mais emocional, quase suplicante. Você quer ver a gente perder a casa? É isso que você quer? Eu li, mas não respondi. Não porque fosse indiferente, mas porque aquela tentativa de me culpar pelo resultado das escolhas dele, era apenas mais um reflexo da mesma negação que o trouxe até ali. O terceiro dia depois da sentença foi pior. Ele me enviou uma foto do neto, seguido de "ele não merece isso". E a manipulação emocional mais cruel que alguém pode usar. Eu entendi ali que, para ele, qualquer coisa era ferramenta quando se sentia encurralado. Até a imagem de uma criança. Guardei o celular na gaveta e o deixei lá. Precisava respirar sem ficar preso às narrativas alheias. A maior virada não foi o juiz declarando que ele me devia $180 mil. A maior virada foi o momento em que eu percebi que não precisava mais justificar minha posição para ninguém. O juiz não apenas decidiu o caso, ele pôs fim ao debate. E ao fazer isso, devolveu algo que meu filho tentou me tirar: minha clareza. Foram semanas sem falar com ele, sem saber detalhes do desmoronamento que estava apenas começando. Mas eu sentia, como quem sente uma mudança de clima antes da chuva, que a queda dele viria em ondas. Não por culpa minha, mas por uma soma inevitável de escolhas ruins, mentiras repetidas e irresponsabilidades acumuladas. E eu sabia que a primeira onda estava prestes a quebrar. Os primeiros sinais de que a vida dele estava começando a ruir chegaram de maneira silenciosa, quase tímida, como se até o próprio destino tivesse vergonha de anunciar o que estava prestes a acontecer. A queda raramente começa com um estrondo. Ela começa com pequenos deslocamentos, rachaduras invisíveis, mudanças sutis que só depois se revelam como prenúncio de algo muito maior. E no caso do meu filho, foi exatamente assim. A primeira notícia veio por terceiros. Uma antiga vizinha me encontrou no mercado, em meio ao corredor de cereais, e comentou de maneira casual, quase como quem relata o clima: "Seu filho não está mais trabalhando lá, né?" Eu a encarei, confuso, porque até onde eu sabia, ele ainda estava empregado. Mas ela continuou falando, explicando que tinha ouvido de alguém que ele tinha perdido o cargo por problemas de desempenho, uma expressão suave que geralmente esconde caos. Eu apenas agradeci a informação, mantive o rosto impassível e continuei empurrando o carrinho com a calma de quem não quer que o mundo veja a turbulência que se forma dentro do peito. A verdade
é que mesmo após tudo o que aconteceu, eu ainda sentia aquele reflexo paterno de preocupação. Um sentimento quase instintivo, que não some só porque o amor ficou machucado. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que algumas lições não podiam ser evitadas, principalmente aquelas que a vida entrega sem pedir permissão. Dias depois, recebi uma notificação, não do tribunal, mas de um banco. Era uma carta formal informando que, por causa da sentença, parte dos bens e rendimentos do meu filho seria bloqueada até que a dívida fosse quitada. A leitura daquele documento trouxe uma sensação agridoce. Por um lado, era prova concreta de que o processo estava em andamento. Por outro, era confirmação de que ele não estava preparado para lidar com a responsabilidade que finalmente o alcançava. Naquele mesmo dia, meu telefone tocou 2 vezes, números desconhecidos, que eu não atendi. Logo em seguida, mensagens começaram a chegar. Algumas eram dele, outras da esposa. A primeira mensagem veio carregada de fúria. Você está destruindo a nossa vida. Não faz ideia do que está causando. Minutos depois, outra com um tom mais vulnerável. A gente perdeu o plano de saúde por sua causa. E como se estivessem alternando estratégias, chegou uma terceira mensagem pouco depois, desta vez com apelos velados. Se você retirar o processo agora, ainda dá para resolver amigavelmente. Eu li cada uma delas com uma serenidade quase inesperada. Não havia ódio em mim, apenas clareza. A mesma clareza que havia faltado a ele durante meses. Não respondi. E essa ausência de resposta pareceu ser o fósforo que acendeu o pavio do desespero, porque então vieram mensagens da esposa dele, mensagens longas, carregadas de autopiedade, como se ela própria tivesse sido vítima de uma injustiça histórica. Ela dizia coisas como: não temos como pagar as contas este mês. Estão ameaçando cortar a energia. Você está punindo seu neto. A manipulação emocional era tão evidente que, por um instante, pensei em como minha vida teria sido diferente se eu tivesse aprendido mais cedo que silêncio não é fraqueza, é poder. Na semana seguinte, fui informado pelo advogado de que a casa deles estava sofrendo risco real de penhora. Meu filho havia atrasado pagamentos anteriores, acumulado dívidas que eu desconhecia, comprometido parte do salário com empréstimos bancários e deixado que tudo apodrecesse por baixo da superfície enquanto tentava manter uma aparência de estabilidade perante o mundo. E agora, com os bloqueios judiciais, aquilo que estava frágil ruiu de vez. A esposa dele fez uma publicação nas redes sociais, uma foto desfocada da sala deles, caixas no chão, uma legenda dramática. Às vezes a vida te tira tudo para te ensinar a recomeçar. Eu ali, sem reagir, já conhecia o padrão. Eles nunca assumiam responsabilidade. Sempre encontravam um ângulo onde eram vítimas de algo maior, algo externo, algo que não tinham causado. Mas dessa vez, as pessoas ao redor começaram a questionar. Havia comentários perguntando o que tinha acontecido, pedindo explicações mais claras, exigindo detalhes. Ela respondia com evasivas, frases vagas, tentando manter o controle da narrativa. Mas o terreno já estava instável demais. 2 dias depois, o golpe veio sob a forma de uma mensagem curta do advogado. Bloqueio de bens confirmado, penhora parcial autorizada. Aquele era o ponto exato em que as consequências se tornavam irreversíveis. E curiosamente foi também o ponto em que o desespero deles atingiu um novo nível. Meu filho começou a me ligar quase todos os dias. Eu não atendia. Às vezes ele deixava mensagens de voz. Algumas eram raivosas, cheias de palavrões e acusações. Outras eram chorosas, quase implorando. Em uma delas, a voz dele quebrava ao dizer: "Pai, só me responde, só fala comigo." Eu ouvi aquela mensagem apenas uma vez. Depois a apaguei. Porque naquele ponto, qualquer contato entre nós não seria reconciliação. Seria gasolina no incêndio. O desmoronamento não parou ali.
Ele perdeu o carro, perdeu o contrato com um cliente importante, perdeu a confiança de alguns amigos que, ao perceberem a verdade do processo, começaram a se afastar. O mundo dele, antes construído sobre aparências e justificativas, agora mostrava rachaduras por todos os lados. E como acontece com quem sempre culpa os outros, ele tentou me responsabilizar por cada centímetro da queda. Recebi uma última mensagem dele naquela fase, uma mensagem dura, fria, quase cruel. Você conseguiu o que queria. Espero que esteja feliz. Eu li em silêncio, sentado à mesa da cozinha, com a luz baixa iluminando apenas a metade do papel. E pela primeira vez desde o início de tudo, percebi que a queda dele jamais foi causada por mim. Ele não estava perdendo por causa do processo. Ele estava perdendo porque passou anos vivendo como se nada tivesse consequências. O processo apenas revelou aquilo que já estava apodrecendo. A vida às vezes cobra com juros aquilo que tentamos evitar pagar no prazo. E meu filho, naquele momento, estava apenas recebendo a conta que ele mesmo acumulou. O desfecho não chegou como um estrondo, nem como um momento cinematográfico em que tudo se esclarece de uma vez só. Ele veio como vêm os fins verdadeiros, silencioso, lento, acumulado em pequenas percepções que escorrem pelos cantos da vida, até que finalmente formam um lago onde a gente se vê refletido e entende que não há retorno. Os dias depois do desmoronamento deles foram estranhamente calmos para mim. Eu acordava cedo, tomava meu café, cuidava da casa, caminhava pelo bairro, e nessa rotina simples havia algo de medicinal, como se cada ato cotidiano colocasse uma pedra sobre a ferida para ajudá-la a cicatrizar. Não era felicidade, longe disso. Era apenas a percepção de que eu precisava continuar existindo mesmo enquanto minha relação com meu filho implodia. A primeira tentativa dele de reaproximação veio de um número desconhecido. Eu atendi porque acreditava que poderia ser algo importante, talvez um banco, alguma formalidade do processo. Mas a voz do outro lado não era profissional. Era trêmula. Pai, sou eu. Houve um silêncio longo, tão longo que eu poderia ter desligado sem culpa. Mas fiquei ali parado, segurando o telefone contra o ouvido, ouvindo a respiração dele, pesada, como se cada palavra tivesse o peso de um tijolo molhado. Ele não pediu desculpas, não admitiu nada, apenas disse: as coisas estão difíceis. A gente não tem para onde ir. Aquilo me atingiu, claro que atingiu. Por mais desgaste, por mais mágoa, por mais traição que tivesse existido, ainda era meu filho falando comigo. Mas algo dentro de mim, talvez uma espécie de sabedoria tardia, talvez apenas cansaço, me impediu de responder com pressa. Eu disse apenas: sinto muito que esteja passando por isso. E esperei. Ele esperou também, como se aguardasse que eu completasse a frase, que eu oferecesse abrigo, dinheiro, consolo, qualquer coisa que pudesse tirá-lo da responsabilidade de lidar com as próprias escolhas. Mas eu não completei. Pela primeira vez na vida, eu não ofereci nada além de presença contida. Ele suspirou fundo, murmurou algo que não entendi e desligou. A segunda tentativa veio da esposa dele, alguns dias depois, por mensagem. Um texto longo, dramático, cheio de frases calculadas, tentando recriar mais uma narrativa. Ela dizia que estavam lutando por estabilidade, que eu deveria pensar na família como um todo, que um avô não deveria abandonar um neto. A manipulação estava toda ali, exposta como sempre. Mas algo tinha mudado. Não me afetava mais, não da mesma forma. Respondi com poucas palavras, educado, firme, lembrando que o processo tinha sido uma escolha necessária e que responsabilidade não era punição, era consequência. Ela não respondeu depois disso. A tentativa seguinte foi mais silenciosa. Um envelope deixado na minha caixa de correios, sem remetente, contendo uma carta escrita à mão por ele.
A letra era a mesma de quando era criança, inclinada, um pouco torta, como se nunca tivesse aprendido a equilibrar emoção e controle. A carta dizia que ele estava tentando mudar, que a queda tinha sido um choque, que ele estava revendo prioridades. Mas não havia reconhecimento real, não havia pedido de perdão de verdade. Era uma carta sobre ele, sobre a dor dele, sobre a dificuldade dele, não sobre o que ele fez comigo. Ainda assim, eu guardei a carta. Não por esperança, mas por respeito à história que tivemos antes de tudo isso. Guardei ao lado de desenhos antigos que ele fez quando tinha 4 anos, rabiscos de dinossauros e aviões que eu nunca joguei fora. A derradeira tentativa foi a mais inesperada. Uma tarde, enquanto eu lia no sofá, ouvi batidas leves na porta. Levantei devagar, achando que fosse o carteiro ou algum vizinho precisando de ajuda. Quando abri, ele estava ali. Meu filho. Não o homem arrogante do tribunal, não o homem defensivo das mensagens, não o homem que tentou me destruir publicamente. Era o menino perdido, o adulto em cacos, alguém espremido pela própria vida. Ele estava mais magro, os cabelos bagunçados, a roupa amarrotada, e os olhos, tinham aquele brilho opaco que só aparece quando o orgulho finalmente perde a batalha. Ele segurava algo na mão, uma mochila pequena, azul. A gente saiu da outra casa, ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. Eu permaneci parado, a porta entreaberta, sem convidar, mas também sem expulsar. Não vim pedir dinheiro. Ele continuou. Nem para você voltar atrás no processo. Sei que não tem como. Só queria te ver. Aquilo me atravessou como uma faca lenta, sem pressa, mas precisa. Ele me olhou com uma expressão que não era de culpa, nem de raiva, nem de inocência. Era de cansaço. Um cansaço profundo, de quem finalmente aceita que a vida não pode ser dobrada de acordo com suas vontades. Eu abri a porta inteira e o convidei para entrar. Sentamos um de frente para o outro, como estranhos tentando encontrar um fio perdido que já não existe. Ele contou sobre a casa, sobre as dívidas, sobre o bloqueio judicial, sobre a dificuldade de conseguir outro emprego. Contou que alguns amigos tinham se afastado quando souberam da verdade. Contou que a esposa estava reconsiderando algumas escolhas. Contou que o filho, meu neto, estava perguntando por mim. Eu ouvi tudo em silêncio. Não ofereci soluções. Não ofereci julgamento. Apenas ouvi. Quando ele terminou, ficou olhando para as próprias mãos, como se esperasse que elas lhe dessem coragem de dizer o que veio depois. Eu errei. Ele murmurou. Eu sei que errei, mas não sei por que fiz o que fiz. Aquilo era o mais próximo de um pedido de perdão que eu receberia. Não era completo, não era direto, não era suficiente para apagar tudo, mas era honesto. Uma honestidade torta, mas ainda assim honestidade. Respondi com calma. Eu sei que você errou, e você sabe também. Mas agora a vida está te mostrando o que eu tentei evitar. Ele assentiu devagar, como quem finalmente entende algo que sempre esteve ali. A gente pode recomeçar? Ele perguntou. E essa pergunta, dita com tanta fragilidade, foi talvez a parte mais dolorosa de tudo. Porque a verdade, aquela verdade que eu evitei por tanto tempo, estava ali dentro de mim desde o primeiro dia em que ele me chamou de manipulador. Podíamos recomeçar. Talvez, mas nunca do mesmo lugar. Nunca como antes. Respondi a única coisa que podia dizer com dignidade. Podemos tentar, mas do meu jeito, no meu tempo e com limites. Ele aceitou com um aceno. Ficamos ali por alguns minutos em silêncio. Não o silêncio da guerra, nem o silêncio da estratégia, mas o silêncio cru de duas pessoas que finalmente pararam de fingir que nada tinha acontecido. Quando ele foi embora, olhei a porta se fechar e percebi que aquele era o verdadeiro fim. Não um fim destrutivo, não um fim vingativo, mas o fim de uma ilusão.
Eu tinha passado meses lutando pelo que era justo. E ao final, a justiça veio. Mas o que eu nunca consegui prever é que o maior ganho não seria o dinheiro recuperado. O maior ganho foi recuperar a mim mesmo. A paz que veio depois não foi euforia. Foi ausência de peso. Foi respirar sem a sensação de estar sendo diminuído por alguém que eu amo. E naquele momento, entendi que às vezes, um fim não é queda. É apenas o lugar onde finalmente aprendemos a parar de nos culpar pelo desmoronamento dos outros. É aqui que minha história termina. Não porque tudo se resolveu, mas porque eu finalmente encontrei o único tipo de encerramento que realmente importa, aquele que nasce dentro da gente.